Oi, gente. Voltamos para trazer outro tema para o nosso canal. Hoje traremos 4 assuntos. O primeiro assunto diz assim: esqueça a sua dor para sentir a dor do outro. O segundo assunto diz assim: minha lealdade não muda com a direção do vento. O terceiro assunto diz assim: o que é mais importante numa batalha? Força ou estratégia? E o quarto assunto diz assim: uma pessoa é muito maior que a soma das suas partes. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. Eu sou Eric Juchark e este é um canal de autoajuda. E vamos para o tema que iremos construir com esses 4 assuntos. Primeiro assunto: esqueça a sua dor para sentir a dor do outro. O que podemos extrair desse assunto? Esqueça a sua dor para sentir a dor do outro. A primeira coisa que vem à mente é uma pessoa estar pensando apenas em si mesma. O primeiro alerta que acende nesse assunto é sobre a dor do outro. Todos sentimos dores e as dores podem ser diversas. Dor física, dor emocional ou uma outra dor. Porém, as dores são sentidas por todos. E quando estamos sentindo a nossa dor, esquecemos de sentir a dor do outro. Em algum momento, precisamos esquecer a nossa dor para podermos sentirmos a dor do outro. E isso se dá quando nós percebemos a existência do outro. Estamos em um planeta, estamos em uma sociedade, estamos em um território político, estamos em um território geográfico, climático. Tudo isso corresponde à nossa localização. Nessa localização, não estamos sozinhos. Dentro desse espaço existem muitas pessoas. Cada uma destas pessoas, umas dependem das outras. A organização que realizamos todos juntos compreende a nossa forma de vida em sociedade. Para termos a água dentro de casa potável que chega pelas tubulações, é preciso o outro estar atuando no tratamento da água e no fornecimento da água. Para termos energia elétrica, para realizarmos tudo o que realizamos com a energia elétrica, é preciso que o outro e que os outros estejam nesse setor, realizando um trabalho importantíssimo para uma necessidade essencial. Todos nós estamos na sociedade e quando um de nós não esquecemos um instante a nossa dor, não podemos sentir a dor do outro. Esquecer a dor, neste momento, está significando pararmos para pensarmos no outro, pararmos para percebermos o outro, pararmos para entendermos, mas ainda compreendermos que nós também dependemos do outro. Dependemos uns dos outros, portanto, não só estamos pensando em nossa dor, como também necessitamos pensarmos na dor do outro. Um ajudando
em um setor na sociedade, o outro ajudando em outro setor na sociedade, todos em seus setores na sociedade, trabalhando para fazer com que a sobrevivência de todos seja realizada. O segundo assunto deste tema diz assim: minha lealdade não muda com a direção do vento. A primeira coisa que percebemos é que a lealdade, ela precisa ser sólida. A lealdade, ela precisa ser consistente. Porque, assim diz o segundo assunto, minha lealdade não muda com a direção do vento. Mudar com a direção do vento não se trata de lealdade, se trata de interesses pessoais. Se trata de assuntos tendenciosos. Quando uma suposta lealdade ela muda com a direção do vento, é porque não se trata de lealdade, se trata de interesses pessoais. A lealdade do indivíduo e da pessoa em sociedade é o que constrói toda essa arrumação e organização na qual vivemos e convivemos. Porque nela coexistimos, independentemente de sermos diferentes uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Dependemos de cada um desses que estão em sociedade conosco. Dependemos de todos esses que convivem em sociedade conosco. A essência de cada um constrói a força que necessitamos para movimentar essa grande máquina em sociedade. Essa grande máquina seria impossível ser movimentada se não fosse a força conjunta de cada um de nós que fazemos e que cumprimos o nosso papel. Esquecer a nossa dor para sentirmos a dor do outro. Minha lealdade não muda com a direção do vento. Não só esquecermos a dor para sentirmos a dor do outro, mas precisamos sermos consistentes, porque quando não somos consistentes, a nossa lealdade, ela muda com a direção do vento. Mudar a lealdade com a direção do vento é porque não estamos sendo leais, estamos sendo aproveitadores. Não sejamos aproveitadores na sociedade. Sejamos leais aos verdadeiros princípios. Esqueçamos um pouco a nossa dor para podermos sentirmos a dor do outro. Quando sentimos a dor do outro, somos solidários. Quando sentimos a dor do outro, somos acolhedores. Quando sentimos a dor do outro, não podemos deixar a lealdade mudar com a direção do vento. O terceiro assunto deste tema diz assim: o que é mais importante numa batalha? A força ou a estratégia? Aquele que muda com a direção do vento utiliza a força para batalhar suas batalhas. Aquele que não muda com a direção do vento usa as suas estratégias para batalhar as suas batalhas. Quando utilizamos a força para batalhar as batalhas, estamos utilizando a força sozinhos. Quando utilizamos a estratégia, estamos utilizando a estratégia sozinhos. A diferença é que a nossa força não é suficiente para batalhar as nossas batalhas. Não teríamos água encanada dentro de casa se a minha força não somasse com a força do outro. Se não tivéssemos aqueles que trabalham para tratar da água e para fazer com que essa água tratada chegue
dentro de nossas casas, a nossa força sozinha não faria isso por nós. Se não tivéssemos a força do outro para trabalhar a energia elétrica, para produzi-la e para trazê-la até as nossas casas, nós não poderíamos sozinhos termos a luz elétrica dentro das nossas casas. A nossa força sozinha, ela não vence as nossas batalhas, mas a nossa estratégia vence. Somos estrategistas quando compreendemos o primeiro assunto deste tema. Esqueça a sua dor para sentir a dor do outro. Somos estrategistas quando compreendemos o segundo assunto do tema de hoje. Minha lealdade não muda com a direção do vento. Vamos agora para o quarto assunto do tema de hoje, que diz assim: uma pessoa é muito maior que a soma das suas partes. Esse último assunto, ele demonstra os outros 3 assuntos que estão dentro desta gravação de hoje. Uma pessoa é muito maior que a soma das suas partes. Somos maior que a soma de nossas partes quando a minha lealdade não muda com a direção do vento. Somos maiores que a soma de nossas partes quando compreendemos o que é mais importante numa batalha, se é a força ou se é a estratégia. Uma pessoa é muito maior que a soma das suas partes. Quando nós temos energia elétrica, quando nós temos água encanada, quando nós temos gás para cozinhar a nossa comida, quando nós temos fogão para receber esse gás, quando temos o que necessitamos em sociedade dentro de nossas casas, isso está simbolizando a força da nossa estratégia. Isso está simbolizando que somos maior que a soma das nossas partes. Se somássemos as nossas partes, não faríamos o trabalho que todos nós fazemos em conjunto. Não faríamos o trabalho que todos nós realizamos em conjunto. Porque, estrategicamente, cada um de nós está em um setor da sociedade para juntar as forças dentro de cada segmento para realizar cada necessidade de cada um de nós. Somos maiores que a soma das nossas partes, porque juntos conseguimos realizar a força, produzir a força, construir a força que necessitamos para os grandes embates realizados, para vencermos as grandes batalhas que são o nosso trabalho em conjunto. Repetindo o primeiro assunto, esqueça a sua dor para sentir a dor do outro. Repetindo o segundo assunto, minha lealdade não muda com a direção do vento. Repetindo o terceiro assunto, o que é mais importante numa batalha? A força ou a estratégia? Repetindo o quarto e último assunto, uma pessoa é maior que a soma das suas partes. Muito obrigado por você ter permanecido conosco até este momento. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar nosso canal. Este é um canal de autoajuda e eu sou Eric Juchark. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.